Tava aqui fazendo uns testes com Visual Studio Code e o GitHub Copilot. Decidi gravar um pouquinho porque realmente me surpreendeu as novidades que eles colocaram. Eu tinha experimentado um pouco antes o Copilot, mas fazia um tempo que eu não mexia com ele. Nas primeiras vezes que eu tinha experimentado, normalmente a gente tinha que colocar algum comentário aqui no código. Por exemplo, você fazia um hashtag, o comentário em inglês do que você queria implementar e ele sugeria algumas coisas. Ele sugeria o código, alternativas de código. E eu tinha visto recentemente, eu acho que era do próprio time do Visual Studio Code, que eles têm esse chat integrado agora com o Copilot. E, e ainda assim dá para colocar por com comandos de voz aqui também. Eu estava fazendo uns testes aqui e realmente me surpreendeu, assim, um negócio muito bom. É, por exemplo, eu estava aqui com esse código. Boa parte disso aqui eu fui pedindo para ele me ajudar. Por exemplo, aqui, deixa eu ver, eu cliquei PyTorch. Perguntas básicas. Aqui é como se você estivesse falando com o chat GPT da vida, né? Você põe o texto e ele vai conversando com você. E o interessante é que ele consegue conversar tendo o seu código como contexto. Então vamos supor aqui. Deixa eu ver. Uma pergunta que eu tinha feito, isso aqui, né? Esse return tensors. Então, eu tinha visto, mas eu não tinha entendido o que é. Então, eu posso colocar aqui. What is the return tensors parameter? E ele responde. Ele não só te dá o código, como você consegue ir entendendo e estudando o código junto com ele. Isso aqui é um negócio que eu achei bem impressionante, assim, do tipo, não precisa ficar saindo aqui do ambiente, fazendo buscas na documentação. Você consegue conversar aqui com o Copilot como se fosse um pair programming e, e com buscas, com ideias. Essa aqui de cima era outra. Aqui ele tinha feito umas. Eu fui aos poucos pedindo para ele colocar coisas, para ele criar um modelo ou usar um modelo preditivo. Eu fui editando e ele foi me copiando. Daqui, esse aqui era um código normal, do tipo normal no sentido que ele roda aqui. Daí eu perguntei para ele, eu queria se eu fosse transformar isso aqui numa API REST para predição. Então eu perguntei, how could we transform this code this code into a REST API? Ó, e ele tem um contexto de que ele usa esse código aqui. Então, ele pegou esse mesmo código nesse contexto e, e criou uma versão e completou ele para virar uma API REST. Isso aqui eu achei muito foda. Ele dá o código baseado, tendo esse código como contexto, o que a gente está fazendo aqui como contexto, ele já joga aqui e ainda complementa com explicações. Por exemplo, aqui, ó, se eu quiser rodar e testar, ele já me diz como que eu testaria, já mostra até um exemplo de payload que eu poderia passar para testar e o que eu deveria esperar com o retorno. É, não está simplesmente mais sugerindo o código, ele sugere o código e está sugerindo bem agora, um código bem feito. Explica, dá documentações, exemplos, como a gente faria se a gente estivesse criando uma API, ele cria um, em, em inglês mesmo,
falado, com explicações. E eu até acho bem interessante que ele tem essas marcas assim, quando é código, quando é URL, já sai tudo bem formatado aqui. Cara, eu achei um negócio surpreendente. Eu tinha experimentado um pouco antes, talvez no meio do ano passado. Tinha achado interessante, mas eu achei que a usabilidade ainda não estava legal. Quando era aquela de ter que digitar o, como se fosse aqui, né? Digitar o que você quer que o código faça, como se fosse um comentário e ele gerar o código. Aqui não, aqui você pergunta em linguagem mesmo e ele vai fazendo. E o interessante é que eu acho que por enquanto, eu não sei se é configurável isso ou não, mas ele só entende comandos ou perguntas em inglês aqui. Eu tentei fazer em português, ele entendeu um português com um inglês errado. Não sei se é configurável ou não, ou se por enquanto é só em inglês. Mas aqui era uma outra opção que eu habilitei que é usar por voz. Deixa eu ver se eu consigo fazer um exemplo aqui. Ah, vou fazer uma pergunta aqui que eu vi que ele estava gerando aqui, ó, essa classe como um. Why is the predicted class printing only a number instead of a label? Ó, isso aqui é como se você estivesse tendo como um pair programming em alguém mesmo. Eu estava em dúvida, eu rodei aqui e vi que ele estava imprimindo um. Deu uma pergunta que você faria para uma pessoa: por que ele está imprimindo só um número? Não tem um texto, um rótulo, né? Um label que seria positivo ou negativo? Daí ele aqui já coloca a explicação toda por que ele sai como number. E até já dá uma sugestão. Ele diz que é número. Se eu quiser que saia um label como positivo ou negativo, eu teria que ajustar isso aqui no código. Então, por exemplo, eu posso até copiar o código aqui. Deixa eu ver como que eu vou fazer. Eu posso tirar aqui e aqui eu inserir no cursor. Mas acho que ele não fez o tab aqui. E se eu rodar de novo? Ó, positivo. Esse foi uma primeira vez que eu estou retestando ou voltando a experimentar o Copilot em relação ao meio do ano passado e ele evoluiu muito, principalmente com o, essa parte de chat aqui do Copilot e, e mais a possibilidade de você poder usar fala. Eu acho que isso aqui adiantaria muito ou facilitaria muito alguns trabalhos. Por exemplo, eu conheço um pouco de Python, mas não é a minha linguagem principal. E, sei lá, às vezes quando eu vou fazer coisas em Python, eu preciso ficar buscando documentação, buscando exemplo de código. E aqui hoje eu fiz, sem sair da ideia aqui, eu fiz rapidinho. Eu tenho um pouco de conceito do que são essas coisas, mas bem rapidinho eu consegui ir conversando. E esse é um ponto. Você tendo um pouco de conceito e sabendo formular as perguntas, é como se você estivesse fazendo uma. Ele resume aqui numa conversa o que a gente faria em diversas buscas. Por exemplo, na página de Python, na página de um Stack Overflow da vida, ou nesse caso aqui eu estava usando algumas libraries do Hugging Face. Achei bem bacana, bem interessante. Acho que isso agora tá indo num caminho muito bom de, de nos ajudar como pair programming. Bem bacana.